Fala, meu povo! Seja bem-vindo ao primeiro podcast, que é o, né? A gente fala assim, o Trabcast. É um podcast da Trab, onde a gente vai trazer... Fala aí, né? A gente vai trazer só convidados ilustres. Exatamente. Mas a gente tá no primeiro, né? E o Sim. primeiro, eu sempre falo que é um marco, né? Pra gente chegar com o pé direito, com uma pessoa que vai trazer, agregar muitas informações. E o que você acha dessa pessoa que a gente vai apresentar agora? Eu deixaria um mistério no ar aqui por alguns segundos para prender a sua audiência. Mas assim, ó, primeira coisa antes de fazer a apresentação aqui é uma conversa descontraída, a gente não traz roteiro algum, eu até trouxe isso, eu vou falar do contraponto dos meus amigos lá, né, eu me senti muito bem quando eu fui lá, e não teve roteiro, e a conversa desenrola, porque é conversa do dia a dia, então a gente não vai inventar a roda, a gente vai falar de coisa, eu não vou falar de economia, porque eu não sou um cara de economia, então a gente vai falar de cobrança, a gente vai falar de inteligência artificial, a gente vai falar de muita coisa. Exatamente, nosso universo, né? Estamos conectados? Com certeza. Ó, é a primeira de muitas, viu? Com certeza. E aí eu quero com vocês apresentar a nossa parceira, amiga. Posso falar que é amiga porque já virou, né? Porque Sim. tá dentro da nossa rotina. E eu queria, antes de tudo, dar parabéns para essa pessoa, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Né? Eu falo que o chefe dela é meu melhor amigo, mas não é ele que tá aqui. Então a gente vai dar moral para quem tem que ter moral, hein? Com vocês, Carla do Sem Parar, um privilégio ter você aqui. Tenho, assim, muita alegria. Você sabe que eu tenho muita admiração por você. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Na verdade, eu fico emocionada com tantas palavras legais, assim, de pessoas que estão no nosso dia a dia. Fico feliz de ser a primeira, né? Como você disse, é um marco. Então, eu tô muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Tem até uma canequinha, gente, ó. Canequinha já tá usada, personalizada, tá usada. Já acabei de usar. E aqui, ó, primeiro episódio. Então, isso aqui vai eternizar, viu? Então, seja bem-vinda. A gente quer bater um papo contigo, te conhecer um pouquinho mais. Eu acho que você tem... Eu conheço um pouquinho da sua vida profissional e sei que tem... assim, grandes crescimentos, grandes marcos também, né, principalmente no Sem Parar. E a gente quer primeiramente saber, Carlinha, que, assim, um público que não conhece muito você, assim, quem é você de fato, assim, o pessoal vai falar assim, Diego, você é muito puxa-saco do contraponto, mas é legal para a pessoa dar essa abertura para as pessoas conhecerem, para criar essa intimidade contigo. Bem, a Carla é uma jovem de 44 anos. Jovem. Uma jovem de 44 anos. Filha da dona Jandira, que é a minha inspiração. É a pessoa que me fez a mulher que eu sou hoje, né? Batalhadora, que corro atrás, que busca os meus objetivos. Esposa do Leonardo, também que me super apoia. Acho que hoje, se eu estou aqui, né, em São Paulo, principalmente no Sem Parar, é muito por conta dele. Acho que foi muito uma conversa de que, olha, a gente precisa mudar, vamos diferente. Legal. Eu não queria sair do Rio e achava que São Paulo era algo que não quero. E hoje eu tô aqui, acho que descobrindo muita coisa com a ajuda dele também. Então, eu sou uma pessoa que, cara, eu sou super família. Amo a minha família, amo estar com eles. É o que mais me sente falta, né? Assim, que eu mais sinto falta. Eu sou carioca, então estou aqui em São Paulo há 4 anos. Se você não falasse, a gente não ia perceber. Imagina. O mais legal é que eu chego a dar bom dia para as pessoas. As pessoas falam, você é carioca? Então, já amam o sotaque. Eu não consigo ver diferença, né? Meu time brinca comigo de que eu não falo pix, eu falo pique-c. Né? E aí eu falo, gente, mas eu não falo pique-c. Enfim, é um sotaque que a maioria das paulistas gostam bastante. Então, o que mais eu sinto falta é a minha família, né? De estar longe, de estar distante, mas a gente se fala bastante. Então, assim, sou uma pessoa que, a princípio, né, já é de praxe. A maioria que me conhece acha que eu sou brava, que eu tenho uma cara mais fechada. Realmente, eu não sou de sorrir muito, né? Mas depois que a gente se conhece, eu acho que até porque você precisa ter intimidade com as pessoas, né? Você precisa saber até onde você pode ir. Então, de primeiro, eu sempre causo essa coisa de que, é brava, não vou falar, não... E depois acho que melhora. Eu acho que melhora, né, gente? É um processo, né, Carlinha? Não tem jeito, com certeza. Eu posso falar de anos, né, que eu tava numa antiga empresa, agora tô na Trab. Eu te conhecia assim, eu falava assim, nossa, essa mulher é brava demais. Essa mulher aqui, ela começou a falar de qualidade, eu falei, gente, ferrou. Rígida, né? Rígida. Exatamente. Mas aí a gente vai criando intimidade, a gente também vai trabalhando em conjunto, acho que trabalho em parceria vai criando essa intimidade bacana do dia a dia, e isso vai dando essa... Né, você fala assim, não é nada disso, aí é só uma...
Sim, e até essa questão da gente estar tão familiarizado com você na linha de frente, Carlinha, hoje eu tava conversando com uma pessoa e comentaram, né, hoje tem visita de cliente. Eu, não, gente, não tem. Aí, mas a Carlinha não vem hoje? Eu, ai, meu Deus, eu vejo tanto ela tá sempre aqui, que Tem até até às um vezes eu até print lá. esqueço que ela é Ela fala cliente. assim, não, mas meu, a gente já tá tão eu habituado Totalmente passou em branco, assim, despercebida. Eu falo, não, ela faz parte do time, né? Até quando o Diego te viu, falou, oxi, você tá aqui? Não, já passou despercebido. E é de casa, com E certeza. aí, cara, com essa, né, você trazendo assim, um pouquinho da sua história, eu queria que as pessoas também te conhecessem no âmbito profissional. Como que você começou? Acho que você está numa jornada muito legal, você está numa maior empresa hoje de utility, que tem um monte de, né, não é mais só uma tag, né, tem tudo, né, o que você tem, precisa pro seu carro, tem no Sem Tudo Parar. pro seu carro. E a gente quer saber um pouquinho, até esse estágio que você chega hoje num cargo de confiança, um cargo que você está na linha de frente, numa parte de recuperação de crédito, que o Brasil é muito dinâmico, a gente sabe a situação do brasileiro que vai passando. Como foi essa jornada até agora? Eu até conversei sobre isso com alguém esses dias e é muito legal olhar esse meu ponto, né? Eu comecei sendo operadora de telemarketing ai, gente, eu não sei quantos anos atrás, mas muitos anos atrás. Sim. E foi porque eu precisava pagar minha faculdade. E eu falei, gente, eu preciso ajudar em casa. E eu comecei a trabalhar com 13 anos. Uau. Então, eu demorei muito pouco no atendimento. Eu lembro que eu fiquei 8 meses só no atendimento. Legal. Né? E aí, porque rapidamente eu acabei passando por uma área de back-office. Eu comecei atendendo Telemar, né? 103, 102. Então, vocês veem quanto tempo tem isso. Sim. E a gente passou por uma área de back-office, onde eu comecei a tratar com centrais telefônicas. Então, assim, eu vivi muito tempo trabalhando com telecom. E trabalhava com central telefônica, programação de central, instalar serviço. Quando a gente fala hoje, pra gente é super prático, né? Se o telefone toca, você sabe quem tá ligando. Mas Perfeito. antes a gente tinha o que a gente chamava de BINA, né? Sim. E a gente precisava instalar isso na central telefônica. E dali a gente foi crescendo. Eu saí dali para uma central telefônica, fui promovida a supervisão. E aí a gente conseguiu alguns bons resultados em supervisão, mas isso tudo com atendimento de back-office. E até o dia que eu fui convidada para ser supervisora numa outra cidade, né, no Rio, para cuidar de clientes corporativos. E aí eu comecei a entrar um pouquinho mais nessa parte de cliente corporativo. E eu acho que grande parte das pessoas que trabalham em call center, acho que o sonho deles é virar cliente, né? É estar do lado de lá. E é um dos meus Ainda sonhos. não é o único lado que eu não consegui ainda. Mas eu acho que todo mundo quer. Então, eu tinha colocado uma meta para mim. Eu chegava em casa todos os dias e todos os dias eu me inscrevia na vaga da empresa para qual eu trabalhava, prestava Legal. serviço. Sim. Né? Eu lembro que eu me inscrevi em 123 vagas dessa empresa. Nossa. Uau. Eu fui chamada para 4 delas. E todas eram atendimento. E a última que eu me inscrevi foi uma vaga de faturamento. E eu fui para essas 3 entrevistas, fiz as entrevistas super empolgada. Falei, nossa, tem tudo a ver comigo essas vagas, eu sou super atendimento. Não passei em nenhuma. E aí fui chamada para vaga de faturamento. Eu falei, cara, o que eu vou fazer lá com faturamento? Eu não sei nada de faturamento. Eu sei de atendimento, de cliente. Eu não sei o que é, eu não sei nem como é que gera uma fatura, eu não sei como é que entrega. Aí eu comecei a pensar, né? Como que a fatura antigamente, né? Chegava na casa do cliente, não tinha ideia. E aí eu cheguei muito livre para essa entrevista. No dia dessa entrevista, tudo que me perguntavam, e aí, se eu for lá na sua área hoje e perguntar sobre você, quem você é? Eu falei, as pessoas vão dizer que eu sou brava, porque eu quero tudo certinho, sou virginiana, acho que as coisas têm que andar. E aí eu tava muito livre com quem diz assim, cara, se eu não fui aprovada para atendimento, que é o meu mundo, que é o que eu conheço muito e domino, eu não vou ser aprovada para uma vaga de faturamento. E então eu fui muito tranquila. E a menina me perguntou, né, que acho que isso ficou marcado para mim. O que você tem para falar da nossa empresa hoje? Aí eu falei, como cliente ou como pessoa que vem fazer entrevista com vocês? E aí ela falou, não, o que você quiser. Aí eu falei, não, eu só fico bastante chateada, que é a 4ª entrevista que eu faço aqui e eu não recebo o retorno de vocês. Nossa. Aí ela, que tá, foi? tudo bem. Beleza, eu fui para casa. E aí, nessa época, eu tinha algumas folgas no meio da semana, porque a gente trabalhava sábado e domingo. Sim. E um dia me ligaram. E aí, a menina, oi, Carla, tudo bem? Aqui é da empresa X, tô te ligando. Aí, rapidamente veio aquela, né? Nossa, ela só está me ligando porque eu disse para ela que ninguém me dá retorno independente de positivo Feedback e forçado negativo. ali, sim. Exato. E aí, foi quando ela falou que eu tinha sido aprovada para vaga. E aí, eu comecei a entrar nesse mundo de faturamento. Pelo menos, fiquei feliz da vida, porque era tudo que eu queria. Comecei a entrar no mundo de faturamento, que automaticamente você se envolve com cobrança, arrecadação, você se envolve com esse tipo de trabalho.
E nessa época eu fui para fazer uma coisa que eu fazia muito na minha pós, que eu estava estudando na época, que era gestão de qualidade. E eu era muito focada, então comecei a trabalhar com ISO, com SOX, e aí eu precisava entender o processo de todo mundo. E eu me apaixonei pela cobrança. E eu detestava números, tá? Eu não Quem gosto diria? muito ainda hoje, mas eu detestava números. Sim. E depois dessa empresa, eu acabei indo para uma outra empresa, onde o meu atual diretor, o Diego, né, que fez a seleção, e eu passei a trabalhar com ele. Então, assim, o Diego me explicou tudo que eu sei hoje de cobrança. Então, o que é PDD, o que é rolagem, o que é... Então, eu tenho os papeizinhos lá em casa até hoje, dos rabiscos que ele fazia para me explicar como que as coisas funcionavam. E foi assim que eu caí no mundo de cobrança. E aí me apaixonei, porque eu consegui unir a cobrança, que eu tinha acabado de conhecer, com o atendimento, que era algo que para mim era o meu core, era o que eu tinha vindo fazer ali, né, desde sempre. E a minha faculdade acabou ficando em segundo plano, né? Eu fiz faculdade de informática na época, mas me ajuda muito até hoje. Sim, né? Eu com acho que certeza. hoje, se eu tenho lógicas, né, de algumas lógicas que eu faço, eu acho que eu devo muito a tudo que eu estudei, a tudo que a gente estuda em programação. Então, foi assim que eu acabei vindo parar em cobrança. E aí, fiquei durante um tempo trabalhando com o Diego numa outra empresa e surgiu essa oportunidade aqui na época da pandemia de vir para o Sem Parar. E durante muito tempo da vida, eu fiquei todos esses anos até então trabalhando com telecom. Então, para mim, vir trabalhar no Sem Parar, que seria uma área de... Não seria mais telecom, mas sim serviço, era algo muito novo. Eu nunca tinha feito isso. Então, assim, é um desafio legal. Vamos lá? Vamos arriscar. E aí, eu vim para São Paulo, né? Eu e meu marido viemos, a minha família é enorme, né? Eu e ele viemos e eu tô aqui. Então, assim, aqui eu cheguei para ser supervisora de qualidade, mas acaba que você acaba mexendo em outras coisas, tinha um bom conhecimento do sistema que a gente utiliza de cobrança hoje, e acabei assumindo cargos novos, conquistando alguns marcos, como você falou, né, junto com o Alexandre, com o Diego, dentro da nossa área. E acho que isso fez com que ocorresse a promoção, um cargo de confiança e de estar à frente de algumas coisas hoje dentro da empresa, o que me deixa bastante orgulhosa também. Ah, com Não, certeza. Acho que é um exemplo de resiliência, né? Porque e realmente, aquele cara e coragem. É aquele enfrentou negócio que a tudo. gente não tem mais atualmente. São poucas pessoas se formando na PA e pensando nesse crescimento. Sim. Acho que eu tenho uma idade muito próxima da Carlinha. Eu tenho a mesma história. Comecei na PA, fiquei pouco tempo na PA e aí você vai, né, participando de processo, vai passando, aí você vai vendo. Com certeza. Isso agrega muito nesse nosso mundo, né? Que a gente fala assim, entender só a cobrança é uma parte, mas e o resto, né? Eu acho que Não é até um boleto, né? exatamente o que afeta um pouco, o que traz esse conflito geracional pra gente é que hoje a pessoa começa na PA, mas tem aquela ânsia muito grande de sair dela, né? Só que ela não tem um objetivo claro ali, ela está na PA, só que ela quer sair pra qualquer lugar e qualquer coisa, e não tem isso muito bem claro ali, um plano realmente, né? Então, eu quero ser supervisora, eu quero ir pra qualidade ou qualquer outra coisa, não. Tanto que a gente vê hoje, acho que as maiores pessoas que estão à frente de cargos de confiança das empresas saíram de uma PA, que ensina muito pra gente, né? Toda essa questão de resiliência, flexibilidade. Eu acho que, pensando nisso, a Carlinha é realmente um exemplo, como eu mencionei, de resiliência. E assim, hoje, Carlinha, com certeza você olha muito pra trás, pra sua trajetória, hoje olhando assim pra frente. Você se imagina em algum outro lugar? Como você gostaria de estar, por exemplo, daqui 5 anos? Olha, já me fizeram essa pergunta há poucos dias, tá? E a minha resposta foi: eu não consigo me ver em outro lugar daqui a 5 anos. Que legal. Eu ainda não me vejo. Assim, e eu até me questionei: será que isso é ruim? Eu não consegui me ver numa outra empresa, fazendo alguma outra coisa. Então, assim, eu acho que eu tenho. Todo dia tem tanta coisa nova acontecendo e Era muito isso que eu ia falar. rápido. Eu sempre brinquei assim que os meus momentos de vida nas empresas duram em torno de 2 anos. Né? Eu já estou há 4 anos aqui e parece que eu entrei ontem porque assim, é tudo novo todo dia. Né? Todo dia você tem uma coisa nova, todo dia você tem um desafio novo. Então, assim, hoje eu estou muito, até com a ajuda de vocês, acho que mais do que tudo, né? Muito envolvida com essa coisa da IA, do que a IA pode fazer, do que eu posso trazer nisso para dentro do nosso atendimento, para dentro do que a empresa tem buscado hoje. Então, assim, o Sem Parar, ele tem buscado ser cada vez mais digital. Então, digital em todos os pontos. Então, assim, a gente sabe que a gente não vai perder o humano, a nossa intenção não é essa. Com certeza. Mas, assim, o quanto que o digital, ele impacta, né? O quanto que a IA hoje está impactando no nosso atendimento, no nosso dia a dia, nos nossos custos, né? Nas nossas recuperações. Então,
Eu não consigo dizer, Nai, eu não sei nem se isso é bom, né? Para quem olha assim de forma corporativa, é bom você não saber onde quer chegar. Não, eu tô bem aqui onde eu tô fazendo, mas eu acho que eu ainda tenho tanta coisa para fazer que eu ainda não consigo me imaginar fora daqui por enquanto. Sim, todo um universo a ser mergulhado, né? Quando a gente fala de E- tecnologia, não e tem a gente jeito. fala assim, eu até tava com o Diego num evento daquele que vocês estavam lá, que ele participou junto com a Zone, e eu falei pra ele assim, eu falei assim, cara, o mundo tá tão dinâmico, tem tanta coisa ainda que dá pra fazer, tem tanta coisa bacana que a gente ainda vai descobrir juntos, né? E eu falo assim que é um privilégio, hoje eu vejo um privilégio do lado do Sem Parar, porque ele saiu na frente de algumas grandes empresas. É o que a gente até brinca, né? Não é mais o futuro. Inteligência artificial é o agora. É o Quem não abraçar isso agora vai ficar pra trás. Exatamente. E aí, Carinha, eu queria muito que assim, você falasse dessa evolução do Sem Parar, porque ele está se posicionando hoje no mercado como mais de uma tag, porque assim, hoje quando você vai passar lá no pedágio, todo mundo fala assim, não, é o Sem Parar chegando, né? Ficou muito isso, e o Sem Parar deu esse ritmo para as coisas acontecerem, e depois apareceram outras empresas, muito vinculadas com banco, com financeira. Como que é essa evolução dentro do Sem Parar mesmo, de falar realmente, ó, tudo para o seu carro. Como que você está vendo essa... Você sabia de tantas possibilidades que existe realmente no Sem Parar? Ó, eu vou voltar até um pouquinho atrás nessa história. Eu brincava muito com o Diego, né, quando ele veio pra cá, e ele falava, não, porque a gente tá pesada, a cobrança. Aí eu brincava, mas você tá cobrando o quê? Porque eu sempre tive Sem Parar, né? Na época que ainda era via fácil, na verdade. Aham. E eu falava assim, é débito automático, você não tem nada pra cobrar aí. O que você tá cobrando? E quando eu vim pra cá, abriu um mar de falar, gente, mas eu tenho tudo isso. Então, assim, hoje a gente tem cartão de crédito, hoje a gente tem tag, hoje a gente tem martelinho de ouro, hoje você tem tudo para o carro, você tem seguro, você tem microseguros dentro da empresa. Então, assim, nem a gente, enquanto funcionário, e aí eu vou falar mais por mim, né? Mas assim, nem eu, enquanto funcionária, conseguia ter noção de tanta coisa que a gente tem. Sim. De tanto serviço que a gente veio agregando. E agora a gente tem ainda mais, né? Você tem a Zapay, você tem a Gringo, tudo sendo... Sim. Um ecossistema mesmo, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, muito voltado para tudo para o seu carro. Então, assim, é uma evolução diária, gente. Todo dia é uma live diferente, é um produto novo que está saindo, é alguém que está entregando algo a mais. Então, assim, até para a gente que está dentro ali do ecossistema, às vezes fica difícil de acompanhar, mas, assim, é uma batalha todos os dias, todo mundo está correndo atrás. Então, você vê, assim, a gente tem lives de resultados, e os resultados são sempre bons, e aí você vê o quanto a galera está trabalhando, porque a gente acaba ficando ali no mundo da cobrança, do atendimento, Sim. mas e produtos está lançando sempre alguma coisa todo dia, então assim, é algo que tem acontecido com bastante rapidez. Legal. Às vezes você fala assim, eu tenho orgulho de estar aqui, sabe? Eu tenho orgulho de estar numa Esse empresa crescimento de que perto, avança. né? E é algo que, assim, gente, dentro do Sem Parar eu não consegui ver diferença disso. A gente tem uma ação que é o Café com o Presidente, né? Eu nem sei se o nome ainda é esse. Mas era feita na época da pandemia online, já foi feito... E eu participei de um desse. E tudo que a gente fala ali que vai entregar, que vai fazer, e o presidente sabe de tudo, da sua área, de quem está fazendo cada um, e é entregue. Então, assim, a gente quer aumentar tantos por cento de posto esse ano que vai ter... Eu quero aumentar tanto de carteira e a gente consegue fazer isso. Eu quero lançar produtos novos. Então, assim, a galera é bem engajada para colocar tudo isso para rodar. E eu acho que até essa questão cultural afeta muito, né, Carlinha? Você ter ali o contato direto com o presidente da empresa, ele te conhecer, te chamar pelo nome. Eu acho que é algo que a gente tem muito em comum, né? O Sem Parar e a Ainda Trab mais também. o tamanho da Sim, empresa, é né? absurdo. É muito grande, né? Incrível. Assim, essa proximidade é muito boa, né? Você vê que tá todo mundo Engaja ali junto, muito, engaja né? Todo muito, mundo que tá envolvido. muito, muito. E essa coisa da empresa também querer sempre passar pra gente qual o status, como que tá, o que a galera tá entregando, porque assim, é muito grande, a gente às vezes parece que não, mas é muito grande o que a gente faz, né? É muito grandioso tudo que a empresa entrega. Então, assim, eu, quanto funcionário estando lá dentro, me surpreendo com tanto que a gente entrega. Mas é uma evolução muito rápida. Muito legal. E aí, né, como a gente fez um aniversário de 1 ano que a Trab tá dentro do Sem Parar. E aí eu queria entrar nesse tema contigo, que é um tema muito carinho nosso. Eu acho que grande parte do time da Trab tem esse carinho genuíno pelo Sem Parar, né? Por conta que, assim, pra gente conseguir fazer alguma coisa virar sucesso, precisa
que o nosso cliente tenha essa conexão e tenha esse mesmo interesse. Eu vou trazer algumas coisas que eu vejo no mercado, que é, eu quero mudança, mas você se vira para fazer essa mudança. E a mudança, ela tem que partir de todos os lados. E se você tem um cliente, tem um fornecedor que tem essa conexão, que vai trabalhar em conjunto, que não vai acertar sempre. Na maioria das vezes vai errar, e faz parte o erro. O importante é a correção muito rápida. Para você, dentro dessa parceria de 1 ano da Trab, alguns cases que a gente apresentou, que você vê realmente de ganho nessa parceria? Olha, gente, vocês surpreendem a gente sempre, né? A última coisa que eu brinquei acho que foi com a Camila, né? Foi o CSAT, que a gente quis incluir na Sara, né? Hoje a nossa hiperagente, linda Sara. Eu pensei e falei, Cami, vamos incluir um CSAT na Sara? Vamos ver como que tá a avaliação dos nossos clientes. E normalmente a Cami me dá prazos curtos, ela não me dá prazos longos, né? Sim. Ela normalmente, não, Carlinha, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias a gente vai subir a plataforma. Vamos ver, eu queria incluir, são essas perguntas. Eu acho que no mesmo dia, no final do dia, vocês já me mandaram um template com aquilo ali. Eu até brinquei, falei, oxe, mas já? E aí, não, já tá pronto, a gente já fez. Ela até brincou, tô devendo um almoço, porque eu falei Sim, mandou print. Então, assim, isso é muito básico do que eu falei agora, mas o que surpreende a gente, e acho que a gente fala isso muito lá dentro, é que vocês são o tipo de parceiro que vocês movem a gente. Então, assim, a gente já moveu muita coisa dentro da empresa, dentro da cobrança, porque vocês estão empurrando a gente também. Então, assim, eu acredito que a gente seja exigente em algumas coisas, quer fazer alguns pedidos Que faz vocês parte. também. Sim. E que vocês super atendem. Assim, eu hoje ainda não, até hoje eu não recebi um não da Trab. Eu posso, assim, espera mais um pouco que eu não consegui, mas a gente ainda não recebeu um não de vocês. E vocês empurram a gente, tá bom, ó, você me disse que eu posso ir até aqui, mas eu poderia fazer isso, mais isso e mais isso. Como que a gente faz? E aí eu tenho que voltar para dentro de casa e falar, galera, e aí, o que a gente faz? Porque é legal o que eles estão falando que dá para fazer, mas eu não tenho isso aqui para dar para ele, eu não tenho uma API exclusiva para isso, eu não tenho um serviço que vai fazer isso, o que eu tenho que fazer? Então a gente costuma falar muito isso lá dentro, né? Que vocês também empurram a gente. Então eu acho que essa troca, ela é essencial para o sucesso que a gente vem tendo com o trabalho que a gente vem fazendo. Seja ele no humano, seja ele principalmente no digital. E aí, assim, não estou dizendo aqui, que é o que você mesmo comentou, não são tudo flores, né? A gente não está dizendo que o trabalho está 100%, que a gente nunca vai estar com erro, que não vai ter problema, a gente tem. Sim. Mas o principal eu tenho um erro? Tenho. E eu não tenho problema disso. Camila, Diego, pessoal, tá com erro aqui. Eu tenho esse diagnóstico, cara, em minutos, em horas. E vocês me devolvem o diagnóstico me dizendo qual foi o problema, o que vocês identificaram, o tempo que aquele problema foi, quantos clientes foram afetados com aquilo e o que dá para eu fazer para corrigir, ou se não dá para fazer e tá tudo bem. Então, assim, isso me dá insumos e tranquilidade de trabalhar com vocês, porque eu sei, cara, vão errar, mas qual a velocidade de correção disso? Então, acho que essa troca é extremamente importante para o projeto. E vendo assim que a gente trouxe a Sara. A Sara, ela ficou... Assim, ela chegou, né? Sim. Como se fosse, né, uma persona, mas que ela ganhou. Ela ganhou nome, personalidade. Inclusive, no Conarec, até, desculpa interrompê-lo, você comentou agora das áreas que Sem Parar tem, é realmente muito grande. No Conarec, a gente teve a oportunidade de ter contato com algumas áreas e o que linkava a gente era a Sara. Então, todo mundo já chegava no nosso stand, vocês são da Sara, né? Me fala mais sobre a Sara. A Sara, assim, unânime. Então, é um ponto, assim, de partida que eu acho muito legal, até de conexão com todas as outras áreas da empresa, né? Isso foi uma coisa engraçada, porque, só pra vocês terem noção, o nosso TI ajudou a gente, né, com as APIs do Recupera, do sistema que a gente usa, e fizeram toda a implantação. E o dia que a gente fez essa comunicação internamente, né, eu e a gente vem falando muito sobre isso, que às vezes a gente trabalha e acaba não divulgando o que a gente faz. Sim. E a gente foi lá, falou com a comunicação e colocou para a empresa inteira, né? Então, o pessoal de TI, assim que saiu, falou... A Sara é quem? Aí eu falei, gente, é o WhatsApp da Trab. Ele, nossa! E aí as pessoas... Então, assim, isso mudou muito. Acho que isso virou muito a chave dentro da empresa. Sim. De quem era a Sara e o que a Sara estava fazendo pela gente. Então, assim, nem o nosso TI sabia sabia inicialmente que ele tinha trabalhado muito com a gente para fazer a construção. Porque no final das contas, né, quando a gente fala do TI, ele tá para fazer uma automação. Sim. Só que a gente fez muito mais que uma automação em conjunto. A gente criou realmente uma imagem de uma mulher
assim, que trouxe realmente liberdade de expressão, que eu digo no atendimento. A gente se preocupa que, além de cobrança, ela tem que atender o cliente em todas as possibilidades. E essa é a parte que o TI esquece, porque ele cria automações, né? E aí a gente criou uma persona mesmo, a gente criou uma personalidade, Exato. uma imagem muito... Assim, quem sou eu para falar? Mas o que a Sara recebe de elogio... E de cantadas. É incrível. Coisa A Sara é maluca. linda. A Sara é linda e eu acho que esse encantamento que a gente trouxe de trazer fotos, imagens, vídeos dela, trazer a voz dela, que hoje ela tem uma voz. E assim, agora ela não é mais substituída por nada, porque ela se criou realmente aquilo lá. Ninguém troca. Exatamente. O que esse ganho dentro da Sara no Sem Parar ele representou em questão de mudança de cultura dentro da empresa? Porque, assim, não existia uma persona com essa... existia a Carla, mas por trás se tornou nesse grupo de pessoas que construiu a Sara. O que é importante você ter realmente uma personalidade representando a marca de vocês? É engraçado porque assim que a Sara saiu, a gente começou a conhecer outros bots que a gente tem dentro da empresa também. Então, por exemplo, a gente começou a conhecer a Carol, que é um outro bot que a gente tem. A gente começou... eu acho que a Sara foi trazendo algumas coisas que nem a empresa como um todo Perfeito. ainda tinha noção, Uhum. né? Então, assim, hoje não tem um dentro da empresa praticamente que a gente converse que não conheça, não tenha ouvido falar da Sara. Com Então, eu certeza. acho que isso trouxe um ganho muito bom, principalmente para a cobrança, né? Para o time de cobrança, de não estar ali na frente do atendimento em si, que normalmente quando a gente fala de atendimento, a gente fala muito mais do N1, né? Que é quem recebe logo as ligações, e a cobrança acaba sendo a ponta. Então, hoje, ter a Sara dentro da cobrança como uma referência, eu acho que é um ganho muito grande pra gente. Muito grande. E ela começou no WhatsApp, né? Começou Isso. no WhatsApp, Sim. foi fazendo as modificações, foi trazendo as expressões. Até aí, parecia até fácil. E aí a gente teve o desafio de colocar na voz. E eu posso falar para vocês são uma das primeiras empresas que aplicaram isso no receptivo, né? Como que foi esse processo? Porque muda tudo. Assim, as pessoas que estão de um lado, imagina que assim, quando você desenha um contexto para a escrita é de uma forma. Se você coloca esse mesmo contexto da escrita na voz, muda, porque você tem que ter toda uma vocalização. O Brasil é muito regional, tem muitas gírias. Qual é o maior desafio que você, participando junto nesse processo de inteligência artificial, se criou? Qual que é essa instância que você se criou junto com a Trave? E sem contar alguns vícios que a gente tinha, né? Mesmo falando do digital, 3 anos atrás, no máximo, nós tínhamos somente o agente digital. Que a gente acabou viciando em alguns comportamentos ali que ele tinha. Por exemplo, de responder sim ou não. A gente não podia interrompê-lo, não podia atender na rua, senão a ligação seria um fracasso. Então, eu acho que com esses insumos que a Sara trouxe, até com a colocação que o Di fez, eu acho que como vocês conseguiram também sair dessa caixinha, né? Entender que ela faz muito mais do que um agente digital para aquela época, já fazia muito, e enxergar esse novo cenário também que ela pode trazer pra gente. Eu vou te dizer que após a implantação do WhatsApp, a gente começa a entender as possibilidades de trabalhar com uma plataforma em IA, né? Acho até que o comportamento do cliente também, né? É Que a isso. gente passa a Mas enxergar. assim, a gente tem pessoas que já estavam na área há tempos, né? Saíram de licença, voltaram, e que encontraram um mundo totalmente diferente. Então, assim, foi engraçado porque é como se essa pessoa estivesse aprendendo do zero. Então, ela olhava para mim, e aí é a Bá, né? Ela olhava para mim e falava assim: eu não sei nada disso aqui. Mas qual é a spec que eu tenho que usar para ele? Eu falei, não tem spec. Qual que é a validação da caixinha? Exatamente. Isso que a gente fala Vou isso alterar em- esse fluxo, né? Cadê o fluxo? Eu falei, não, Bá, a gente vai ensinar, a gente tem que ensinar ela a falar. Então, assim, foi uma mudança de cultura interna. Tá sendo uma mudança de cultura interna ainda, né? Da gente entender até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, o quanto que, às vezes, o cliente não entende que ainda que ele tá falando com um robô, né? Sim. Porque ele interrompe, ela responde, ela ajusta o tom de voz para o que a pessoa está falando. Então, saber, assim,
eu tenho que sair daquela caixinha, né? Se eu pensar bem hoje, o que é a cobrança? O cliente entra, eu digo para ele o que ele está devendo, eu informo se eu tenho algum desconto, algum parcelamento para ele, e ele paga. Não, eu estou indo além disso, né? Eu vou de falar, não, você falar do seu banco, tá bom, eu vou te ensinar, ó, você pode conseguir ir lá no seu banco XYZ, você consegue ver se já foi descontado, né? Eu consigo dizer para ele, eu quero contestar, tá bom, você pode entrar no meu app, eu vou te mandar um vídeo, alguma coisa aqui que você vai conseguir acessar o app, vou te dar o caminho de onde você vai. Então, assim, é muito além, gente, né? A gente tem coisas dessa área onde a gente vê que ela, inclusive, dá os meus sentimentos pro cliente por uma perda, coisa que às vezes o nosso operador humano não consegue ter essa sensibilidade, né? Talvez pela correria do dia a dia, por talvez tentar responder a um script, ele não consegue fazer. Sim. Então, assim, é uma mudança de cultura muito grande que ainda está acontecendo pra gente também. Então, assim, a gente, inclusive, teve que montar alguns materiais até internos para poder dizer, gente, olha o que é diferente aqui, né? Esse bot faz isso, o bot de voz consegue fazer assim. Mas, assim, gente, é um ganho e é um aprendizado todos os dias. Todos os dias. Mas, com assim, certeza. O ganho, ele é gigantesco. E é até engraçado isso que você mencionou, Carlinha, que é algo que a gente propaga muito aqui dentro, né? Que a nossa IA é para ser realmente melhor que muitos primeiros, segundos, quartis. Então, essa questão que você falou até do comportamental, né? Uma pessoa, eu pelo menos, tenho uma memória super frágil, então eu sempre esqueço de uma coisa ou outra. E na operação não é diferente, então a gente tem que estar fazendo ali treinamento de reciclagem, tem que ver como é que tá o dia do cara, porque ele é um ser humano, né? Literalmente. Então ele tem problemas, o metrô tá atrasado, o metrô ficou ruim. Ele vai chegar atrasado, talvez ele não dê ali o melhor atendimento. Às vezes ele não tá no melhor dia. Exato. Brigou com a mulher em casa, putz, eu vou fazer o que dá. Você que e tá fiz o mínimo. Que brigou, viu, a gente? Ela que tá concordando, né? Brigou com a mulher. A mulher quando quer deixar o homem lá embaixo, ela consegue, ela no chinelo. Mas exatamente, eu acho que esse jogo de cintura que traz o diferencial pra nossa IA, né? E eu acho que, até mencionando um pouco sobre a sua experiência profissional, eu acho que o atendimento e a cobrança sempre vão estar entrelaçados, né? Porque a experiência do cliente conta muito. Claro que a gente quer o resultado final, os números, o dinheiro, mas a experiência do cliente, o cliente estar contente, de ter um atendimento realmente resolutivo, acho que faz total diferença. E aí, falando sobre essa resolução, Carlinha, você acha que, assim, você já mencionou a experiência, que é muito bacana, mas a questão da resolutividade em si, você acha que é um ponto de diferencial hoje para IA? Posso falar, olha, eu posso entregar essa quantidade de clientes para a IA rodar, que ela vai resolver o problema do meu cliente de fato. Ela vai ouvir, resolver e finalizar ali no primeiro contato. Eu não tenho dúvidas disso, tá? E aí eu entro no ponto que eu falo que vocês empurram a gente, né? Sim. Hoje a gente quer que a Sara seja cada vez mais resolutiva, né? E aí resolutiva a gente está falando inclusive desses outros pontos do atendimento que envolvem a cobrança. Então, eu ter um cliente hoje que entra no meu atendimento e ele não entende uma fatura, ele quer contestar um item que ele entende que está errado, ou um valor de mensalidade que ele entende que não foi o ofertado, é algo que a gente quer implantar nesse atendimento Sim. da cobrança. E aí é onde hoje vocês estão empurrando e falando, olha, eu consigo fazer isso aqui. Eu posso fazer isso aqui sem transferir isso para um humano, né? Eu posso reduzir o seu custo de um atendimento sobre isso. E a gente precisa fazer. Então, assim, eu acho que isso é essencial, não tenho dúvidas de que é algo que vai trazer um retorno muito grande pra gente. Não tenho dúvidas que a Sara seja capaz de fazer isso. Assim, não tenho dúvidas disso, mas aí é mais um ponto que a gente precisa entregar mais redondo para vocês todo o processo para que isso aconteça. O mais bacana é que quando o projeto ele começa a dar certo, ele ganha visibilidade e também ganha velocidade. Porque você começa, né, se eu tô lá no topo, vejo que um processo desse de automação, e querendo ou não, quando a gente faz um comparativo do ROI entre o humano e o digital, quando ele funciona bem, ele é muito mais efetivo em questão de rentabilidade e experiência. Quando a gente fala de inteligência artificial dentro do Sem Parar, né? Hoje eu posso falar, até agradecer, né? Você foi uma aluna do IA no Popular. Foi aluna dedicada. Passou por uma imersão feita dentro da Trab, que eu acho que também te ajudou bastante. Como que está essa inserção dentro do Sem Parar e dentro da sua área com esse agrupamento de coisas novas que chegaram? O Sem Parar, ele tem investido muito nessa coisa de IA, não só para o atendimento, né? Para a gente, que a gente entrou com um agente agora de RH,
que ele tem sido maravilhoso, né? Legal. Então, assim, muita coisa que a gente gastava tempo abrindo chamada, ele já consegue responder pra gente, ele já consegue dizer. Coisa boa. É muito legal. Ontem, por exemplo, eu queria abrir um chamado, que inclusive era até pra Trab, e aí eu falei, não tô encontrando tal coisa assim no sistema X. Ele, olha, eu não tenho essa informação, mas eu vou buscar e eu vou fazer. E é um dos pontos altos que eu acho que a gente lançou agora há pouco tempo. A gente tem várias áreas, a gente tem uma área, uma equipe que faz alguns cursos sobre IA, está falando sobre IA o tempo inteiro, está usando a gente a usar o sistema que é homologado pela empresa. Então, a empresa tem buscado desenvolver muito os funcionários para que também tenham esse entendimento, que foi o que vocês falaram no início, né? Eu acho que a gente está na segunda onda, né? Então, quem perde essa, gente, já está muito para trás. Sim. Né? Então, assim, o quanto a gente viu, e aí, assim, eu participei de alguns treinamentos presenciais na empresa também, no qual as pessoas falam as mesmas coisas que você falava no IA Popular, que é o quê? Muita gente hoje ainda acha que usa o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta para traduzir texto. É isso. Né? E a gente pode ir muito além disso. Com aquele prompt sem vergonha, né? Melhor isso aqui. Pronto. É isso. Deixa mais simpático. Aí chega lá, não, agora deixa um pouco mais formal. Ainda a pessoa vai ajustando. É isso. Cara, não, pera não tá bom, mais ou menos. Isso, já tá no quarto prompt. Exato. Então, assim, a gente tem o time de UX que lançou também um outro agente que ajuda a gente a validar se os materiais estão na linguagem da empresa, se estão dentro do brand book que a gente usa. Então, assim, o pessoal está evoluindo com isso também. Então, assim, é algo que tem sido batido muito dentro da empresa. A gente tem muitos cursos, toda semana está saindo alguma coisa nova dentro da comunidade de IA. Então, a gente, se eu não me engano, se chama Comunidade Turbo, eu não tenho certeza agora do nome. E dentro da nossa área, eu acho que foi uma boa mexida essa participação, principalmente com a ajuda da Trab. Então, eu tenho pelo menos 2 pessoas que estão extremamente engajadas em já pegaram apresentações feitas em IA, já ajustaram algumas. E é engraçado elas olharem e falarem assim: nossa, olha o que ela está falando do meu serviço. Então, assim, não, ela está vendendo aquilo da forma que você não está sabendo vender. Exato. Então, assim, esse é o ponto. Será que a IA também só serve lá para, eu montei uma apresentação e pronto? Não, você vai fazer os seus ajustes, mas ela te dá uma visibilidade muito boa, você ganha muito tempo. Então, assim, é engraçado ver, né? Porque algumas ferramentas você precisa de pontuação, de crédito e... eu vou pedir para minha filha se inscrever, o amigo da minha filha, e eu fiz o projeto X e Y. Então, assim, a gente vê que algumas pessoas estão realmente indo de encontro com isso para ganhar tempo, né? E aprender cada vez mais sobre que não tem como voltar. Com certeza. É algo que, assim, não é o futuro, não é mais o hype. presente. Exatamente. Isso. É o presente e se você não estiver inserido nele, você está ficando para trás. Né? Então, assim, eu acho que depois da imersão, então a gente até brinca, né, que cadê? A gente precisa da segunda aula, porque as pessoas chegaram no módulo 2. É isso, módulo 2. Qual que é o próximo passo? É isso, as pessoas já querem Ansiosas. o módulo 2. A gente até brincou com o Matheus, quando é que é o módulo 2, né? Então, mas assim, é algo que acho que fez bastante diferença dentro do time. E eu acho que é até legal você mencionar isso, Carlinha, porque quando começou essa onda muito forte de IA, as pessoas tinham muito medo, né? Poxa, a IA vai me substituir, não vão precisar mais de pessoas no processo, vão tirar todo mundo, e não. Quem sabe usar a IA não será substituído. É realmente esse ponto de como utilizá-la da melhor forma para agregar informações, para otimizar meu tempo. E eu entendo que vocês estão realmente seguindo o caminho 100% correto, aprendendo, né, de como utilizar para realmente ela fazer a diferença na vida de vocês e não ter esse temor que muitas pessoas ainda têm, né, Gi? Que na verdade, assim, eu sempre falo, eu acho que muito, né, eu sou um cara que fica toda hora falando assim, que você precisa que a IA te ajude a ganhar produtividade. Então, Com assim, certeza. aquele negócio, exemplo assim, eu consigo fazer muitas coisas, mas muitas coisas é adiantado pela inteligência artificial. Sim, e como é que eu direciono essas muitas Exatamente. coisas, né? O que eu não consigo fazer é estar em vários lugares ainda, por enquanto, eu não consigo. Mas, por exemplo, eu consigo fazer 3, 4 projetos hoje simultâneos. Um eu deixo direcionado para IA, um eu deixo com pesquisa, o outro eu estou em conjunto. Enquanto eu estou aqui, existe um prompt que está trabalhando num projeto para mim, que eu estou fazendo um projeto de automação de DRE gigante, um negócio muito legal. Eu estou fazendo tudo pela Manus, que você conhece agora, né? Quem não conhece. A Manus agora, ela tá dentro do ecossistema da Starce. Que é, né, assim, é um ecossistema de inteligência artificial, porque eu conheci a
bastante tempo já e poucas pessoas no Brasil conhecem. E isso eu fico feliz que as pessoas estão conhecendo cada vez mais. Sim. E aí, Carlinha, vendo esse modelo que a inteligência artificial ela tá cada vez mais avançada, o que você acha que vem pela frente no Sem Parar? O que você acha que assim, o Sem Parar ele vai realmente entregar ainda mais coisas, ou ele precisa, de fato, pegar esse ecossistema que tem gigante e deixar ainda mais visual para as pessoas? Porque assim, ó, eu como usuário, eu vejo, né, acompanho mais, porque também né, eu gosto, eu tenho Sem Parar no meu carro, mas, por exemplo, eu fiquei sabendo muito das coisas que tem no Sem Parar, mas como fornecedor e ainda não como o cliente. O que falta ainda para as pessoas a cada vez, e o que você vê que você está fazendo internamente, vocês estão fazendo internamente, para dar mais imersão para o cliente? Esse é um ponto que a gente fala muito dentro da empresa. Como eu falei, a gente mesmo como funcionário, às vezes não tem noção de tanta coisa que a gente faz. É um desafio. Sim, Carlinha, até um comentário outro dia, a gente estava comemorando aqui um pagamento de 35 mil reais que haviam feito, e teve uma pessoa que questionou, 35 mil reais de Sem Parar? Não faz sentido, né? Quanto que essa pessoa viaja para ter gasto tudo isso? Aí que a gente explanou um pouco mais, que hoje tem muitos outros serviços, né? Então, realmente, eu acho que é uma curiosidade de muitas faz pessoas. Em pedágio, né? Acha que Sim, ela ué, como assim? Então, assim, é um desafio que eu acho que nosso time também interno tem com todo mundo. E a gente, olhando o pedacinho de cobrança, a gente fala assim, cara, o que a gente pode ajudar nesse sentido, né? O que a gente pode fazer? Que foi o que você falou enquanto fornecedor. Hoje a gente tem passado para todos os nossos fornecedores, vocês, as outras empresas que trabalham com a gente, para que a gente, quando o cliente quiser, né, tô querendo sair, não tô querendo mais ficar com Sem Parar, ou eu não quero pagar, ou então para mim não faz sentido pagar essa mensalidade, a gente começar a dizer para ele sobre os serviços que a gente tem. Sim. Tudo aquilo que a gente pode proporcionar a ele, que não é só uma tag para ele passar num pedágio, para ele não pagar um estacionamento, né? E que ele tem muito mais valor agregado àquela tag. Então, assim, qual o pedacinho que a gente pode fazer? Então, a Sara hoje, ela fala sobre isso, ela usa isso como argumentação dentro de uma conversa de WhatsApp. Ela tem mandado hoje para o cliente, né? A gente acabou de incluir agora na finalização dos acordos, dizendo para ela, tudo para o seu carro, acesse o nosso app e conheça mais sobre isso. Ela Isso já é muito traz, importante. sim. Porque nessa sacada, você usou um atendimento de cobrança, de recuperar crédito, para trazer uma experiência e falar assim, ó, olha as possibilidades. Essa é uma sacada fideliza totalmente, gigante. Entendeu? Então, foi algo que a gente, enquanto Cobra, que é o que eu falei, é um desafio da empresa como um todo fazer com que tudo isso apareça, né? Mas assim, quem sou eu aqui para falar sobre produtos ou sobre o que o pessoal faz, mas é um desafio de todo mundo e assim, o que eu quanto empresa, o Alexandre, em cobrança, o Diego, pode fazer para melhorar. Então, a gente está com a Sara e vamos colocar a Sara para falar sobre isso com a gente. Então, a Sara hoje, ela tem mandado até o próprio, não o portfólio em si, mas ela deixa a marca, né? A gente tem uma marca agora de tudo para o seu carro, então ela finaliza o atendimento mandando esse tag para o cliente, né? Falando, tudo para o seu carro, acesse nosso app, conheça mais, entenda mais sobre os serviços. Então, eu acho que o desafio, ele existe, mas se cada um for fazendo o seu pedacinho da forma que a gente conseguiu, eu acho que daqui a pouco tá todo mundo entendendo que o Sem Parar não é mais só uma tag. Eu fui, né? Eu compro o McDonald's pelo... Sim. E eu já... Posto de gasolina, pra mim, se não tem Sem Parar, já tá pra trás. Tá fora. Porque, assim, imagina, eu chego no posto de gasolina, encosto o meu carro, ele já olha pra tag, autoriza, o cara só pergunta quanto, finaliza e acabou. Você não precisa ficar sacando dinheiro. Põe nem a mão no bolso. Põe nem a mão no bolso. Você paga como se, querendo ou não, um cartão de crédito, porque você só vai pagar a fatura 30 dias depois, né? Ou se você está num período de vencimento da tag. E aí, nesse caso, eu tenho uma experiência gigante, né? E aí você falou um caso de uso que a cobrança vem ajudando também uma parte de expansão do marketing, porque isso aqui você já cobrou, cara. Você já tá aqui. Sim. Ele já fez todo o gerenciamento. E aqui do outro lado você falou assim, olha o que eu tenho para você. Eu acho que esse é o caminho, né? De você expandir cada vez mais, estando numa área de recuperação de crédito. Que, teoricamente, se a gente for voltar alguns anos atrás, não era essa preocupação. Era recuperação era cobrar. Exato. E a recuperação, quanto que a gente recupera sobre carteira. E mudou isso, né? Hoje, se eu não falo para ele, se eu não uso como argumentação,
eu faço como oferta no final de tudo, É né? isso. Porque às vezes eu não preciso argumentar com o cliente, ele sabe que tá devendo, quer pagar com uma Sim. segunda via. E no final eu digo pra ele, ó, beleza, você tá usando aqui, mas eu ainda tenho tudo isso aqui pra Sim, você. e o legal é que até pro cliente dar essa abertura pra gente conseguir ofertar ou propagar essa informação, é que ele realmente teve uma experiência boa, né? Uhum. Porque seja na voz, seja no WhatsApp, se a pessoa teve uma experiência negativa, ela vai parar de responder ou desligar a ligação, ela nem dá essa oportunidade, né? É isso. Então, a partir do momento que a gente leva realmente essa experiência pra cobrança, a gente abre um leque ali de possibilidades com o nosso cliente. É muito legal. A gente, né, conversando com a Carlinha, a gente vê o tanto de possibilidades que tem, né? Sim, é E aí incrível. eu vou falar até para você, que é o nosso futuro cliente, atual cliente, siga o exemplo do Sem Parar. E eu falo isso, assim, eu falo com muito carinho para Sim. eles, porque eu falo assim, ó, o pessoal fala assim, qual que é o âmbito dessa parceria, desse sucesso? A gente precisa simplesmente ter a energia do outro lado também. Se a gente tivesse a energia do outro lado, a gente, em conjunto, eu vou falar que nada funciona sozinho, a gente consegue ter essa entrega mais rápida. Muitos clientes estão vindo atrás da gente, graças ao Sem Parar. Eu vou falar que o Sem Parar também, porque toda a empresa tem uma gratidão. O Sem Parar também abriu outras portas para a Trab. Acho que o serviço, o trabalho que a gente fez em conjunto com vocês, trouxe essas possibilidades. Trouxe vários parceiros em comuns com vocês, em olhar para a Trab, saber o que está diferente, inclusive Sim. até fora do Brasil. Com certeza. Alô, A gente até Corpei, comenta Estamos chegando. que a Sem Parar Já faz teve parte aqui do nosso Já comercial. tivemos reunião até em Atlanta. Você tá pensando que Exatamente, somos a importantes. gente tá Todas ficando- as A línguas. gente tá ficando internacional. Já sou nojento nacionalmente, mas internacional. Alô, Leonardo DiCaprio, tô chegando. E aí, o que vai acontecer nessa instância, nessa nova parceria que a gente tá refazendo, a gente tá continuando essa parceria. O que você espera do fornecedor, não é só da Trab, sim, mas do fornecedor, né? Daqui para frente, o que você, né? Eu acho que também sendo mal acostumada, eu digo mal acostumada no bom sentido, que eu acho que para mim é tão normal isso, que qualquer coisa que não seja isso, para mim tá fora. O que você espera realmente de um fornecedor e se as expectativas, porque assim, ó, imagina que a tecnologia chegou. Vocês preferem ter a tecnologia dentro do ecossistema de vocês ou, de fato, ter um parceiro é tão importante como? Eu acho que as duas coisas, precisa ser um conjunto, né? Porque é o que eu falei, eu acho que, falando até do humano, eu acho que a gente não vai perder o humano, a gente não vai perder o atendimento humano. Então, assim, esse não é o objetivo. Exato, a gente sabe quer disso. qualificar, né? Exatamente. Então, assim, eu preciso unir isso dentro da empresa, né? Que é o que a empresa já está fazendo, com todas as outras áreas envolvidas, quanto eu preciso fazer isso com os meus fornecedores, né? Com quem eu trabalho hoje no âmbito de cobrança. Então, assim, o que a gente espera que os nossos fornecedores tragam para a gente é exatamente isso, são as ideias. O que a gente tem de ideia? Quando você acabou de falar aqui sobre precisa ser dos dois lados, é muito importante deixar isso claro, que muitas vezes a gente manda alguma ideia e fala, pessoal, ó, eu tô com isso aqui, o que dá pra gente fazer? Né? Então, assim, o que o fornecedor tem para me trazer referente àquilo? Não é só o que você falou, a gente teve lá um insight, vamos colocar isso aqui, vamos. E aí a Trab vem e fala, tá, mas qual que é a melhor forma para eu colocar isso? Sim. Ó, Carlinha, dá para eu fazer assim, ó, Bárbara, eu pensei desse jeito aqui, o que vocês acham? E aí a gente olha para dentro de casa, entende o que faz sentido ou não e fala, beleza, galera, vamos andar dessa forma. Então, assim, a gente espera essa troca, né? Não só que a gente diga ao fornecedor o que ele tem que fazer, mas que ele também traga soluções para a gente, ou então ideias de como eu posso conseguir ter maiores recuperações, como que eu consigo atingir mais o meu cliente. Então, eu acho que essa troca é o mais importante e é o que a gente busca dentro dos fornecedores que a gente trabalha. Sim, e eu acho que até a questão da argumentação, né? Hoje a nossa IA ela é muito rica em possibilidades, mas até o que a gente mencionou dela argumentar ali após a finalização do negócio, por exemplo, mais informações sobre a Sem Parar, explanar realmente o que é a Sem Parar hoje. A gente consegue isso graças à base de conhecimento de vocês. Então, eu acho que muitas empresas talvez ainda não tenham essa visão do que é realmente feito a quatro mãos. Então, a gente pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas se a gente não tem a base de conhecimento da empresa, ligações de exemplo, enfim, entre outras formas que a gente pode ter de conhecimento, as coisas não avançam, né? Então, muito legal. Eu sempre falo para meus clientes que, assim, traga seu sonho, que quem transforma em objetivo somos nós. Sim, com certeza. Eu acho que tem muito que acontece hoje no mundo corporativo, é você não saber de fato o que você quer.
Pô, eu tô vendo um monte de cliente. Eu quero ter IA. Aí eu olho lá, mas isso aqui você não precisa de IA, né? Você precisa saber, de fato, aonde que a IA vai tirar proveito, aonde que ela vai reduzir o custo, que todas as empresas hoje falam de redução de custo. Cada vez a meta tá maior e você tem que gastar menos. Basicamente. E eu acho que essa clareza é muito importante também, Mas, né? E aí, esse é o ponto, né? Para gastar menos, você tem que fazer o quê? Você vai ter que ter menos PA humana. Sim. Ponto. Não se assustem, gente. Vai ter menos PA humana. Porém, as PAs humanas vão ser mais qualificadas. Vai ter um salário melhor. Você vai ter pessoas mais treinadas. Você vai ter um turnover muito diferente do que tem hoje. E eu vejo que vocês já estão começando a estimular isso, né? Vamos ter um digital forte, mas eu quero uma operação humana qualificada, treinada, que a pessoa está sendo bem atendida. Como que você está vendo esse movimento? Que também é um movimento drástico, né? Porque você imagina assim, a IA, a gente sabe que vai demorar 3, 4 dias para fazer uma qualificação dela, e nem tudo por conta de API, conexões, ela vai resolver. Vai ter que ter uma PA ali bem qualificada. Como que é essa PA ideal para vocês, que vocês querem? Sabendo que, assim, também, pô, eu não vou pagar também um monte de dinheiro, mas como eu vou ter um digital mais forte, teoricamente, o digital é mais rentável. Como que é essa PA para vocês, o sonho de essa PA do humano do Sem Parar? A ideia é que a gente tenha cada vez mais realmente uma pessoa qualificada para fazer esse atendimento, cada vez mais qualificada para fazer esse atendimento, né? E sejam atendimentos que realmente hoje a IA, o bot não consiga fazer. Coisas muito específicas, né? Exatamente. O que é específico? O que hoje eu preciso? Eu tenho cenários que eles vão sempre acontecer. Então, eu sei que para determinadas faixas, para determinada promoção, eu vou dar um desconto X para o cliente. Tá bom, mas aquele cliente, a situação dele não é só a cobrança, né? Não é só o desconto que ele quer aplicar. Talvez é algo a mais, talvez ele não está entendendo um serviço que ele tem, ou realmente aquilo ali é um erro. E aí eu não consigo programar isso, pelo menos hoje eu ainda não consigo programar isso na Sara, ou seja, em qualquer IA, para entender aquilo do cliente. Então a ideia é que esse operador que esteja sentado lá, ele seja um operador analista, né? Que ele analise realmente o caso do cliente. Que ele consiga entender o cenário como um todo. A gente até brinca, né? Que a gente tem um item no nosso checklist que fala entender o cenário do cliente. Qual que é o cenário desse cliente? Perfeito. Ele veio para cobrar, eu preciso cobrar. Ele entrou para eu cobrar, eu liguei para cobrar. Mas no momento em que ele me fala que ele tem um problema com a conta, que ele tem um item que ele não entende, que ele tem... O que eu vou fazer para resolver? E aí a nossa ideia é que esse operador também nos movimente em falar, olha, tem caído cliente com esse tipo de situação que hoje não está mapeada por vocês, que hoje a gente não tem uma solução. O que a gente pode fazer? Né? O que eu posso fazer aqui sentado e não só passar esse cliente como fosse mais um. Sim. Né? Fazer assim, eu quero que esse cliente não precise voltar aqui para resolver esse problema. E até essa parte de insumo é muito interessante, né? Porque a PA vai conseguir trazer insumos pra gente que somente ali no cenário digital talvez a gente não tenha. E assim, o que a gente vem fazendo nessa qualificação de PA, que é ainda um desafio, né? Pagar mais para essas pessoas, mas melhor de tudo é trazer um plano de carreira para essa pessoa. Hoje, o lado da Trab ela vem fazendo, em vez de ir fora do mercado, ela vai para dentro do mercado, para dentro do interno, olha para as PAs que estão se destacando, para os operadores, faz um processo seletivo até para ver se está se enquadrando e traz ele para o mundo da IA. Só que a gente não traz só essa pessoa, a gente traz todo esse conhecimento que ela vai agrupar na IA. Você vê isso como uma estratégia legal? Você que vem acompanhando isso? Não, eu acho isso perfeito. Até de onde eu vim, né? Que eu falei, sair da operação e você saber que eu tenho algo a mais, que eu não vou... Porque todo mundo olha muito assim, hoje a gente ainda tem isso, né? Olha o call center como, é um trabalho... o cara começou, vai morrer ali, vai ficar ali. Então, você saber que tem um lugar onde você trabalha, mas que, olha, eu posso até continuar fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, mas eu sendo mais qualificado, eu consigo galgar além, né? Eu consigo ter um plano de carreira dentro da empresa, mesmo que seja trabalhando com atendimento. Sim. E aí sai um pouco só de atender, né? Sai aquele cara que vai analisar, que vai entender outras coisas, que vai propor até melhorias para o cliente. Se ele é analítico, ele pode ir para melhoria. Se ele for criativo, ele pode ser um engenheiro de prompt.
Olha as possibilidades. Por isso que eu falei assim, ó, todos quando eu os cenários. falo que a PA vai diminuir, mas vai se criando outras possibilidades coisas. melhores, às vezes, do que de uma PA. Então, você vai tendo essas possibilidades e esses ganhos. Exatamente. Eu acho que é um mix perfeito, porque eu comento para muitas pessoas que, assim, eu já contratei um especialista fora do mercado, pagando muito bem essa pessoa, e peguei um estagiário e criei ele do zero. 6 meses depois, eu desliguei essa pessoa que eu trouxe de mercado porque ela não se adaptou. Porque também, às vezes, para você aprender, já que você, na entrevista, às vezes a gente acha, né, todas as possibilidades. A pessoa se ganha Sim, super bem, e eu né? acho que a cultura é muito mais difícil da pessoa conseguir se adaptar, Porque entender. a correria também que a gente coloca do Exato. DNA, as pessoas não estão meio acostumadas, só que é home Sim. office e tal. A galera olha, acha que é E brincadeira, aí né? esse- Clima feliz. Esse estagiário, ele virou CLT, que foi a primeira promoção, porque eu sempre coloquei isso na minha cabeça, a promoção Sim. de um estagiário é virar CLT, e depois ele automaticamente, eu tô falando de 2 pessoas que eu vi ser promovido 2 vezes no ano, assim, com 18 anos. Ambos. Sim. Né, a gente fala do Diogo e do Matheus. Ambos com 18 anos já foram Que promovidos 2 inclusive é uma vezes. humilhação, né? É coisa que o Matheus sabe. Não, é absurdo. Não, E ele faz rindo, né? Cada vez tá assim, essa idade, ela tem uma parte que tá, né, vou falar que tá descartada, assim, porque o pessoal não quer nada com nada, Sim. mas também para aprendizado. Pra quem essa- quer Pô, aprender, eu acho que é um, né? esses meninos aí, eu fiz Esse é uma o momento. palestra na Unip e eu vi tanto brilho no olhar, assim, das pessoas, assim, de pessoas querendo trabalhar com isso. Mas às vezes a faculdade, eu falo que a faculdade também, por melhor que ela seja, o mundo tá tão dinâmico que ela não consegue trazer isso dentro da faculdade. Sim. Né? Então, eu até falei com alguns professores, eu falei assim, ó, o desafio de vocês é ser tão dinâmico como a IA está sendo. Então, vocês estão isso. perdendo time. Porque quando eu perguntei, quem tem, mano, só 2 pessoas de 380 pessoas estavam instaladas. Pra mim, foi assustador. Até dei uns R$100 de Pix lá. Aí eu penso que eu sou Silvio Santos e começo a dar dinheiro. Falei, Aviãozinho. não, dá o seu Pix, você merece. Daqui a pouco a Camila depois... O financeiro, Assim, vá. cara, ela cortou, ela já não tinha débito, agora ela cortou meu cartão de crédito. Eu falei, ó, você devolve meu cartão de crédito. Então, isso traz realmente um desenvolvimento. As pessoas querem entrar numa empresa porque elas sabem que tem esse tipo de crescimento. Eu acho que isso é um mix perfeito. É né? muito legal esse reconhecimento, eu acho, porque a juventude de hoje ela é muito apressada. Ela quer as coisas pra agora e a IA veio pra revolucionar isso, né? Porque também é tudo muito rápido. Assim, quando eu era criança, já tenho quase 30, então já é uma geração diferente da de agora. Só seria considerado um bom profissional aquele que virasse um médico, um dentista, estudasse minimamente 4 anos para exercer uma profissão. E hoje não. Como você comentou, enquanto você ainda está na faculdade, muita coisa está se modificando ali, você está aprendendo. E eu acho que até essa questão muito interessante da pessoa sair da PA e vir para um lado mais técnico é a questão da comunicação também. Porque hoje não só a parte técnica conta muito, né? A gente deu o exemplo do Matheus, que é o nosso menino prodígio aqui. Ele é muito bom tecnicamente, mas ele se comunica muito bem também. Tanto entre os times, que é muito bacana, e com os clientes também. Já o Diogo, ele é tímido, mas tecnicamente ele é melhor que o Matheus. Exato. Olha que coisa louca, Sim, né? a gente consegue conectar muito bem essas Exatamente. duas Porque pontas. assim, tem que ter quando você fala de conexão com o IA, você precisa ter uma pessoa que saiba olhar e direcionar, porque às vezes não é que a pessoa ela tá mal naquele lugar, ela tá no lugar errado. Sim. É isso. Acho que é essa visão de você também saber que às vezes a pessoa não está bem porque ela não está fazendo a atividade correta. Acho que Exatamente. vai muito do gestor ter esse olhar, né? Sim, essa sensibilidade. E falando de gestão que hoje você tem um cargo disso e a gente sabe que a responsabilidade aumenta. Como que você está direcionando as pessoas hoje do seu time? Uma das coisas foi a oferta que vocês fizeram, né? Eu lembro que foi uma apresentação, eles falaram, a gente tá fazendo mais. Eu falei, não, peraí, eu quero. Então vem. Eu falei, não, mas só se for pro meu time todo. Foi exatamente. Maravilhosa. Eu só quero se for pro meu time todo. Assim, na verdade, eu acho que a pessoa precisa querer, né? Acho que é o primeiro ponto. Sim. O que tá ao nosso alcance de fazer, como essa oferta, por exemplo, que vocês fizeram, a gente tem feito dentro do time. Mas é algo que assim, as pessoas precisam buscar. Então, hoje, o trabalho ele ainda não exige que as pessoas saibam sobre isso, né? Mas o quanto que ela tem qualificado as pessoas que sabem. O quanto que você vê nas pessoas que têm buscado esse tipo de aprendizado, de tecnologia, para ganhar tempo e para fazer o serviço de cada vez melhor.
né? Então, assim, o que eu posso apoiar o time, o que a gente tem feito com o time de direcionar para cursos internos, seja cursos externos, sentar para fazer junto, ensinar o que a gente já sabe. Então, assim, eu não sei muito, mas o que eu sei eu já consigo dividir com as meninas ou com quem quer buscar. Então, o que a gente tem feito internamente é até direcionar para os próprios cursos da empresa, tem cursos para que a gente use. Então, assim, você falou do Manus e tal, a gente brinca lá com a Fê, né? Que, inclusive, eu preciso dizer que a Fernanda diz que a Sara foi feita com base nela, tá? Eu não posso deixar de dizer isso. Maravilhosa, inclusive. A Fernanda fala que gente, sou eu todinha, Sara. Mas a Fê fala, Carla, eu já consegui pontos com todo mundo, mas não tem mais gente, como que eu consigo ponto na Manus? Eu falei, vamos passar lá para o Copilot, é o que a gente está usando na empresa, é o que a empresa tem. Então, vamos tentar desenvolver o que a gente tem ali dentro. Isso. Então, assim, acho que é você direcionar, mas a pessoa também precisa querer. Né? Perfeito. Assim, um pouco diferente de vocês aqui, que vocês respiram e aí não dá para ter alguém aqui dentro que não saiba Sim. ou que não viva isso. A gente hoje ainda não tem essa obrigação, mas Sim. os direcionamentos, o que a gente pode fazer para que as pessoas tenham conhecimento e tenham envolvimento sobre isso, a gente tem feito. E quando virar obrigação, vocês já estão na onda já. Já tá Aí, surfando. bebê. Aí, bebê, olha só, começa um curso aqui, você vai criar um agente. Peraí, né? Vamos atualizar. Eu posso colocar o meu como exemplo? Exatamente. Isso é Sempre à bacana. frente. Isso é bacana. Inclusive, o Mateuzinho falou que pegou o meu case para levar para os próximos treinamentos. Não, eu falei, e assim, Mateuzinho... Vou cobrar por isso. Mas é verdade, assim, a gente fica muito feliz de contribuir com vocês. Eu acho que conectar também junto com o cliente, porque como a gente vive, e às vezes a gente fala assim, não, isso é fácil. Aí na cabeça, se na cabeça do cliente ele achar muito complexo, pode ser que ele não compre a ideia. Tem muita gente que me chama de marqueteiro, vendedor, não sei o que. E eu falo assim, me dá uma chance para você conhecer. Tudo que a gente fala, eu tenho cuidado de direcionar pro time, porque a gente é um time aqui não tem um super-herói. Sim. Esse é o bacana, que não tem um super-herói. O pessoal fala, me vincula muita coisa, negócio, mas assim, é o time, porque eu faço essa primeira energia aqui, eu não fico comigo, eu só direciono. Não sou eu que faço IA, não sou eu que faço os contextos, não sou eu que faço a regra de negócio, nada. E aí, no final, não pode o crédito ficar para mim. Então, assim, é um time, eu sempre falo assim, as pessoas... Eu até recebi uma proposta recente, que eu falei assim, para você me contratar, é mais fácil você comprar a Trab. Você não vai me contratar. Só eu sozinho não sou nada. Então, fica muito forte que hoje você tem um conjunto de pessoas cada um bom e também engajado no projeto, porque sem parar, se você falar com melhoria, sabe tudo sobre o projeto. Você fala sobre planejamento, o cara sabe tudo. Você chega lá em comercial, o comercial sabe tudo. Por quê? É um ecossistema que conecta, cai lá na Mari, cai na Nai, já tem que saber o que precisa ser feito. Sim. É isso que faz a diferença. E aí a gente chega, né, daria pra gente ficar aqui até 10 horas da noite. Tranquilamente. Simples. Porque, assim, não sei se agora você compreendeu, não tem que ter roteiro. Exatamente. Eu aprendi isso porque, assim, a gente tá falando do nosso dia a dia, a gente tá falando das nossas coisas, a gente tá falando sobre o que a gente olha todos os dias. E quando eu entendi, porque eu fiz um podcast que tinha um roteiro, eu me atrapalhei muito. É ruim, como na apresentação da escola, né? Que você fica ali congeladinho. Primeiro que eu tenho TDAH, eu não consigo decorar roteiro. Já passa por aí, esquece. Diego, vai ler, esquece. Não tenho ler e falar, esquece. Você é acelerado, chefe? Não. Isso. Então, mas aí quando eu falei assim, gente, mas como a gente vai falar do nosso dia a dia, a gente vai chamar, eu falei, não quero criar roteiro. Então eu aprendi isso com o Pedro e o Guerra. Sim, beijo pra vocês. Foi muito melhor. Sou fã deles, todo mundo sabe, né? Meus pra amigos. perceber. Meus amigos. Aqui, ó, Pedro, te amo. E aí a gente chega ao fim, primeiro episódio, aprendemos bastante. Acho que contribuímos bastante, porque quem assiste isso aqui vai ter aula, né? Com certeza. E a gente quer agradecer muito a sua presença, carinho. Acho que foi com muito carinho. Eu falo pra você que não existiu uma segunda opção pra vir aqui, a não ser você. Não sei se... Nossa, que honra, gente. É legal eu falar isso, porque você nos ajudou muito. Logicamente que todo o time me ajudou, mas a gente sabe, né, as trocas que foram feitas, as noites, 10 horas, 11 horas da noite. Eu, como acompanho ali de cima, eu vejo assim... E eu sei que vocês trabalham muito lá dentro. Acho que eu sou fã
do sistema, do ecossistema do Sem Parar. Eu acho que quando você fala que não se vê em outro lugar daqui 5 anos, eu também não te vejo nesse momento, porque eu sei que você tem muito que agregar, acho que você tem muito crescimento ainda no Sem Parar, acho que você tem um desafio gigante, que é empurrar seu time para cima, como já tá fazendo. Você tem pra mim, eu sou suspeito de falar, do meu melhor amigo, né? Todo mundo fala, do Alexandre, que é um cara sensacional, é um cara que empurra, é um cara que direciona, é um cara que provoca, é um cara que compra ideia nova, isso que é muito legal também. Tem o Diegão lá que, cara, só dele dar o de acordo, e não precisa estar no dia a dia, porque não é na posição dele. Mas ele também dá o de acordo, ele aprova, ele sabe o que tá aceitou os acontecendo. desafios Sim. também, porque nem tudo o Alexandre tem autorização para fazer. E isso faz uma diferença. Então eu também não te vejo, né, daqui. E se um dia você não tiver no Sem Parar, que você esteja na trave. Amém! Cuidado Sem Parar! Vai pensando, vai brincando comigo. Ai, só aproveitar pra agradecer. Só você não fazer eu ter muito custo, eu já combinei com você. Não aumenta Não, os meus custos. é uma escala, que é isso? Verdade. Então, mas antes da gente se despedir de você, eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse um recado realmente, assim, para quem vai estar te assistindo, que eu acho que é uma coisa que vai eternizar, não só para a Trabi, mas para você. Você vai poder, mãe, assiste aí, não sei o quê. Eu vou falar que eu participei Mãe, eu tô na Globo. Eu sempre deixava um beijo para a família e eu queria te dar esse espaço também. Bom. Bem, pessoal, acho que tá aqui é um prazer imenso. Acho que eu vi tantos elogios, tantas coisas legais. É bom também saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido de alguma forma, né? Não só dentro da empresa, mas como fora da empresa também. Então, acho que se agarrem ao que vem de novo pela frente, né? O que a gente falou bastante aqui. Acho que IA não é o futuro, o IA é agora. Então, vocês precisam estar cada vez mais antenados. Agarrem as oportunidades e coisas boas vão vir. Então, assim, eu tive medo lá atrás, também tive, mas um pouquinho do medo já passou. Pelo quanto a gente sabe que é possível fazer com tudo isso. Então, hoje, eu acho que a gente já consegue ver uma revolução no que a gente está fazendo, mas eu acho que ainda muita coisa ainda pode acontecer pela frente e eu quero estar aqui, quero estar surfando essa onda. Muito Com bom, certeza, muito bom. estará. Quero deixar um agradecimento aí ao meu time de marketing, né, que Perfeitos. são sensacionais. O Rafa, que agora ele virou... Eu falei que assim, eu vou cortar a minha área de coordenador de planejamento e vou colocar ele como diretor de instrumentos, de estúdios, assim, ó. Do que O menino tiver. faz tudo. O menino vai na feira, não sei o quê, vende não sei o quê. E agradecer, eu acho que vocês, eu não sei se vocês perceberam, mas isso aqui poderia ser 100% ao vivo. Sim, Não tem corte. com Eles certeza. falam, não precisa de corte. É o time de marketing. Facilitamos pra caramba pra vocês. Não tem corte. Não tem corte. Pode ir na íntegra esse episódio e mais uma vez te Com agradecer. certeza, Carlinhos. Só deixar minha admiração aqui por você, tá? Eu já admirava muito saber um pouco mais dessa história, é muito bacana. Ver uma mulher à frente de tudo isso, acho que é muito mais inspirador ainda, à frente de um time tão grande. E você realmente mostrar essa força. Você é uma mulher forte. Quando você chega, você realmente impõe esse respeito. Mas quando a gente conhece, convive com você, a gente sabe que você é puro coração. Mas que realmente é algo que você mostra e impõe. Olha, eu quero desse jeito. A gente vai negociando ali, mas o que te ganha são os resultados. É isso. Então a gente conseguiu se conectar muito bem nisso e só queria agradecer tanto sua presença quanto sua presença física realmente inspirando a gente, não só hoje, mas na operação diariamente. Muito obrigada. Gente. Obrigada a vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. De poder falar, é o meu primeiro, né, podcast. É isso. Então, assim, bater um pouquinho nervoso, bate. Mas quando é pra falar, a pessoa fala bastante, né? Sim. Então, eu espero que algo que eu tenha falado possa inspirar alguém. Com né? certeza, Carlinhos. Em algum dúvidas. momento. Ou possa servir de impulso, né? Eu acho É que, isso. às vezes, a gente acha que a gente não tem nada pra agregar e muitas vezes a gente tem. Só das Perfeito. pessoas saberem. E é isso, Nai. Acho que eu sou essa pessoa firme, que me imponho, mas sou totalmente coração. Sou muito coração. Tem umas pessoas que trabalham comigo que falam isso, né? Você tá aqui me dando esporro, falando que eu tô fazendo errado, e daqui a pouco você tá rindo do meu filho. Que eu te mandei uma foto e você tá achando que for. Falei, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Exatamente. Tem que saber Exatamente. separar, né? É isso. Então, assim, obrigada pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre mim, de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre as pessoas que eu admiro, como você falou, do Alexandre, do Diego. São pessoas que, para mim, são muita referência hoje. O Diego, porque me ensinou tudo que eu sei de cobrança. O Alexandre, porque é alguém que realmente compra as ideias. É um chefe que super divide as coisas. Então, Perfeito. tanto que ele é seu melhor amigo. Né? Mas, assim, muito obrigada por esse espaço. A gente que agradece muito. Foi muito bom. E vamos
Quem será o segundo, né, do episódio? O Vamos já foi bom, ixi, que a responsabilidade do segundo vai Com ser... certeza. Vai ser isso. Eu acho que a tendência é só melhorar, hein? É isso. Acho que bater a Carlinha é um pouco difícil, mas coisas boas virão. Quando a gente coloca top 1, top daqui até o 100, difícil vai bater. Mas tem muita gente boa. Não, tem muita Com gente boa, tem muita por gente aí. boa, mas Com certeza vou encontrar rápido alguém. tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas, tá? Então a gente quer agradecer, mandar um beijo pra todo mundo e aí, até mais. Até a Segundo próxima, episódio. pessoal. Tchau, gente. Tchau.